Estão reabertos os trabalhos da 101ª sessão ordinária. Vamos ao quinto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.820, de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que isenta de custas a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Está em discussão o projeto de lei de número 10.820, de autoria do nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val. Em votação, o projeto de lei de número 10.820, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Com 11 dos senhores vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.820. Para a justificativa de voto, o autor, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Mais uma vez, senhor presidente, quero agradecer a esta casa, a vossa excelência, e por esta oportunidade justificativa de voto. Os nobres pares entenderam o mérito do projeto. É mais um projeto simples acerca de acessibilidade que vem valorizar e dar mais condições a todo necessitado dessas condições. A proposta é muito simples. Pessoas portadoras dessas necessidades especiais, com a mobilidade reduzida, elas têm, mediante esse projeto de lei, a isenção de taxas não tributárias. Ou seja, inscrição para um concurso público, coisa Senato, um protocolo na prefeitura. Então, simples, é um projeto muito simples, mas eu aproveito para dizer aqui o seguinte: hoje, às 3 horas, a Frente Parlamentar em defesa de pessoas com mobilidade reduzida estará reunida. E nessa reunião nós queremos fazer uma proposta de compilarmos todas essas leis, esta lei, as outras que já foram votadas, devido ao grande pacote de leis que tem individuais. Então, se a gente compilar todas essas leis em uma lei só, passar para a nossa comissão jurídica fazer uma análise de todos, os que são legais e que são ilegais, e depois encaminharmos para o jurídico, aliás, para o executivo, para que ele envie um pacote de leis. Aliás, para que ele envie deste pacote de leis uma lei que contemple todas essas ideias. Então, senhor presidente, esta é a nossa justificativa por mais esse projeto, e quisemos votar agora para que ele já entre também nesse pacote da discussão na tarde deste dia. Obrigado, senhor presidente. Então, já para a justificativa de voto, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas, portanto, aprovado o projeto de lei de número 10.820. Vamos agora ao sexto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.854, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que altera o plano plurianual e o PPA de 2010-2013, aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2011, para prever desapropriação de imóvel para a construção de unidade da Polícia Militar e autoriza crédito orçamentário correlato no valor de 360 mil. Então, está em discussão o projeto de lei de número 10.854. Em votação.
Vereadora Marilena. Com 14 dos senhores vereadores votando sim, um vereador ausente e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto e nós teremos agora que fazer a votação da mensagem aditiva ao projeto de lei do número 10.854. Está em votação a mensagem aditiva. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado, então, o projeto e a mensagem aditiva, o projeto de lei de número 10.854. Eu gostaria aqui de registrar, com muita honra e muito orgulho, né, e agradecer a presença da capitã Carla e do major Leal, né, tendo em vista a votação que acabamos de fazer para a desapropriação do imóvel para a construção da unidade da Polícia Militar. Então, obrigado pela presença de vocês aqui, sejam bem-vindos à Casa de Lei e sucesso nesse trabalho árduo que vocês, enquanto Polícia Militar, desenvolvem, né, na nível de cidade e região aqui. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Questão de ordem? Questão de ordem do novo vereador Paulo Sérgio Martins. Não havia visto a capitã Carla e o major Leal. Parabenizar a PM e o senhor prefeito pela concessão, ou pelo começo, dando um start para que realmente a Polícia Militar ocupe o São Camilo realmente. Eu acho que hoje é o top, né? A Polícia Pacificadora, o top é a Polícia Comunitária. Eu acho que com isso, Vossas Senhorias e o próprio município ganharão com a instalação desse batalhão, se bem que nós temos outras reivindicações também em relação à PM e posteriormente conversaremos. Parabéns, senhores, e muito boa sorte, né? Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Silvermani. Como bem foi dito, cumprimentar também os representantes da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo e gostaria de cumprimentar também, parabenizar o vereador Paulo Sérgio Martins, pois a bancada do PV, quando estava reunida com o prefeito Miguel Haddad, esse vereador Silvermani, vereador Paulo Sérgio Martins e Leandro Palmarini, nós testemunhamos o vereador Paulo Sérgio Martins intercedendo junto ao prefeito do município de Jundiaí para essa importante conquista da população que beneficia, assim, toda a cidade de Jundiaí e região. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Muito bem, vereador Silvermani. Questão de ordem da primeira secretária, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, também para cumprimentar o major Leal e a capitão feminina Carla, aqui presentes, pelo trabalho desenvolvido e com certeza absoluta nessa nova unidade que será montada agora com a aprovação desta Casa de Leis nesse espaço tão importante para essa corporação. Com certeza esse trabalho belíssimo irá continuar. Eu tenho muito orgulho, senhor presidente, em ver a capitão Carla à frente, né, dos trabalhos, sempre junto com os homens, e ela demonstrando sempre a que veio e por que escolheu essa função, não é, de policial militar feminina. Me orgulha muito, senhor presidente. Obrigado. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Além de parabenizar a nossa Polícia Militar, muito bem representada hoje, aqui, eu também gostaria de deixar registrado a presença do chefe do IBGE, está aqui, João Batista Bertoli, que comanda a região aqui do IBGE, que hoje também nos prestigia nesta manhã. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Vamos então para o 7º item da ordem do dia. Na realidade, nós temos aqui o requerimento ao plenário de número 601, de urgência, vem com a assinatura da requerente, a vereadora Ana Tonelli, bem como com as assinaturas necessárias para apreciação da moção de número 136, de autoria da vereadora Ana Tonelli,
de apoio aos trabalhadores e alunos das escolas e faculdades da União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo, a Uniesp, pela luta pelos seus direitos. Está em discussão o requerimento de urgência. Em votação, o requerimento de urgência. Com 14 dos senhores vereadores votando sim, essa presidência que regimentalmente não vota e um vereador ausente, está aprovada a urgência. Portanto, vamos passar à discussão da moção de número 136. Com a palavra, a nobre vereadora Ana Tonelli, autora da moção. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, apresento nesta manhã uma moção cuja ementa já foi lida pela nobre presidência desta casa e que diz o seguinte: considerando que os profissionais que trabalham nas unidades da União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo, Uniesp, noticiaram que seus direitos trabalhistas estão sendo sistematicamente desrespeitados nas várias cidades onde este grupo econômico se faz presente. Que os estudantes, muitos deles carentes, sofrem com cobranças de mensalidades, mesmo tendo financiamento governamental, falta de professores e instalações físicas precárias. Que em 2006, a Uniesp assinou um acordo com o Ministério Público, mas nada cumpriu, tendo sido igual postura adotada com quanto aos compromissos firmados com entidades sindicais. Por isso, eu apoio esses trabalhadores apresentando esta moção. E o que me levou a isso, senhor presidente, foi um documento que recebi, que diz o seguinte: presente em pelo menos 23 cidades paulistas, a Uniesp acumula irregularidade nas faculdades e colégios que mantém atrasos de pagamento de salários, retenção da contribuição ao INSS, demissões em massa e contratação por salários mais baixos, falta de depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço nas homologações dos demitidos. O desrespeito aos trabalhadores resulta em prejuízo aos alunos que ficam sem aulas, com classes superlotadas e sem recursos condizentes com uma educação de qualidade. A Uniesp descumpre a lei e não honra os compromissos que assume, inclusive com o Ministério Público e com as entidades sindicais. Inexplicavelmente, é a mesma Uniesp que goza de isenção fiscal e recebe recursos públicos do Bolsa Universidade, do ProUni e também do FIES. Uma oportunidade de mostrar essa situação e mudá-la é participando da audiência pública que foi requerida pelo deputado Carlos Gianazzi. A audiência pública aconteceu no dia 29 de março, na Assembleia Legislativa de São Paulo, com representantes das cidades de Ribeirão Preto, do ABC Paulista, de Bauru, Campinas, Jaú, Santos, São Paulo, Sorocaba e também Presidente Prudente. Então, senhor presidente, é de fundamental importância a aprovação, e eu peço aos nobres pares e à companheira vereadora que aprovem essa iniciativa, que com certeza absoluta irá sensibilizar a quem de direito por melhorias na qualidade de serviço desses profissionais. Muito obrigado, senhor presidente, e essas as nossas considerações. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. Continua em discussão a moção de número 136, de autoria da vereadora Ana Tonelli, de apoio aos trabalhadores e alunos das escolas e faculdades da União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo, a Uniesp, pela luta pelos seus direitos. Em votação, a moção de número 136. Com
13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, e essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 136. Vamos passar ao último item da nossa ordem do dia, a moção de número 134, de 2011, de autoria do novo vereador José Carlos Ferreira Dias, de apelo à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por adoção de providências para a regularização da entrega de correspondências. Com a palavra, o seu autor, vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, em nome do nobre vereador Júlio César de Oliveira, cumprimento a mesa, cumprimento todos os vereadores, o público presente. A moção de número 134 de 2011, de apelo à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por adoção de providências para regularização da entrega de correspondências. O atraso na entrega de correspondências pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos está causando muito transtorno, não só à população, como também às empresas de Jundiaí. Na verdade, desde 1969, quando os Correios deixaram de ser um departamento, passando a ser uma empresa estatal, nunca houve consequências como as atuais, tendo em vista o acúmulo de serviço, visto que o carteiro, símbolo da empresa e sinônimo de credibilidade. Confiança e pontualidade sempre foi bem visto pela sociedade. Mas a política de desmonte e sucateamento da empresa impede a realização do concurso público adiado desde 2008. A saída de cerca de 7.500 trabalhadores em 2 planos de demissão voluntária, também no ano de 2008. Agravou mais ainda, as condições dos trabalhadores dos Correios, que já contava com um déficit significativo em seus quadros. E sabemos, senhores vereadores e presidente desta casa e o público presente, e agora os Correios anunciam a realização de um concurso para a contratação de mais empregados, mas mesmo que ele seja realizado ainda no primeiro semestre, o número de vaga proposto pela empresa é insuficiente. Conforme a estimativa da Federação Nacional dos Trabalhadores em Correios, hoje os Correios precisariam contar com cerca de 30.000 trabalhadores. Por sinal, senhor presidente, nesta ocasião gostaria de manifestar meu apoio aos carteiros que, mesmo em número insuficiente e com acúmulo de serviço, vem desenvolvendo suas funções, respeitando tanto a empresa em que trabalham, quanto a população precisa do serviço. Por tudo isso, peço aos nobres pares que aprovam esta moção, que visa restabelecer a normalidade de correspondências, pondo o fim dos prejuízos que vêm sendo causados à nossa população. E tem mais, senhor presidente, está nessa matéria aqui do jornal JC, e é uma realidade, né? Reclamações em relação ao atraso da falta do serviço postal no município se acumulam, falta dos funcionários, no qual nós citamos. Ainda tem, senhor presidente, o vereador lembra desde 1969 dos Correios que deixaram de ser um trabalho do carteiro, símbolo da empresa, de sinônimo de credibilidade. E nós temos também, senhor presidente, que realmente aconteceu o primeiro assunto referente a entregas de correspondência no ano de 2010. Veio referente à entrega de correspondência pelo Jardim São Camilo. Lá nós sabemos que é difícil por motivo das vielas, mas sabemos que aquela população necessita, quanto as demais também, precisam desse trabalho oferecido pelos Correios. Aí saiu que não poderia entregar correspondência no Jardim São Camilo pelas condições que se encontram hoje. Mas nós sabemos que quando surgiu aquela reclamação, nós já sabíamos que não estava bem o quadro de funcionários dos Correios. Então, portanto, foi uma forma de justificar sobre aquele assunto do acontecimento do Jardim São Camilo. Aí está, hoje as condições
das entregas de correspondência, prejudicando a população, prejudicando as empresas e mesmo as pessoas que realmente dependem desse trabalho, hoje está sujeita a pagar juros em seus boletos, em suas correspondências, e muitos daquelas talvez nem recebem as correspondências, que elas ficam num determinado lugar, ou ponto de comércio, e não chega à mão, ou às mãos das pessoas responsáveis pela correspondência. Então, eu fico aqui muito feliz em abordar esse assunto, um assunto que realmente vai ao encontro à necessidade desta população jundiaense. Senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, eu agradeço pela esta oportunidade de estar apresentando nesta Casa de Lei esse pedido, que é um pedido da sociedade jundiaense. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito obrigado, senhor presidente, por mais esta oportunidade e agradeço por o senhor estar atento no trabalho do vereador Zé Dias, senhor presidente. Nobre vereador Zé Carlos Ferreira Dias, parabéns pela sua moção. Com a palavra o vereador Silvio Hermani para falar. E eu, vereador Zé Dias, ontem tive a grata surpresa em assistir a uma reportagem no ESPN, na ESPN. Eu vi lá uma... Vou ser bem honesto, vereador Zé Dias. Eu vi uns cabelos brancos, um topete, eu falei assim, é o vereador Zé Dias. E aí, estava lá com a minha esposa, e ela falou, não é, esse é um evento em São Paulo. Eu falei, é o vereador Zé Dias. E na hora que a Câmara vira, lá estava o vereador Zé Dias, num evento junto aos esportistas, junto com o vereador, com o presidente, com o governador Geraldo Alckmin, com o presidente Dejair Bocanella do Paulista, que esteve representando lá, na cidade de Jundiaí. Então, o senhor está internacional, vereador Zé Dias. Parabéns e parabéns pela moção aí. Com a palavra, o nobre vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores. Esse é meu presidente, né, liderança desta casa. Cumprimento o nobre vereador José Carlos Ferreira Dias, por mais uma vez estar tocando nesse assunto durante esse mês de abril. O vereador Durval Lopes Orlato, no início desse mês, já fez um ofício à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, exatamente com a mesma solicitação. Este vereador Silvio Hermani também já fez um requerimento à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, assinado pela totalidade dos vereadores nesta casa. Os 16 vereadores assinaram, inclusive o vereador José Carlos Ferreira Dias, e agora esta moção, que vem no sentido de resgatar aquilo que é tão valoroso numa instituição que presta o serviço público, a credibilidade da população. E nós temos certeza que naquilo que depender dos funcionários antigos dos Correios, essa empresa vai voltar a ter a mesma credibilidade da população. Eu lembro do tempo em que tanto fazia a gente mandar uma correspondência por SEDEX, carta registrada, carta simples. Essa correspondência chegava no dia seguinte, vereador Zé Dias. E nós temos certeza que esse momento voltará, porque a população brasileira merece, porque aqueles funcionários de carreira merecem. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Silvio Hermani. Continua em discussão a moção de número 134, de autoria do novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 134
de autoria do nobre vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do nobre vereador Silvio Hermani. Como foi muito bem lembrado pelo nobre vereador Gustavo Martinelli, esta Câmara Municipal, que sempre defendeu as minorias, defendeu todas as classes sociais, hoje é dia do índio, o índio que ele na verdade era a maioria da população aqui nesse território, então nada mais justo uma homenagem também dessa Casa de Leis, uma lembrança de que hoje, 19 de abril, é o Dia do Índio. Muito obrigado. Muito bem, vereador Silvio Hermani. Realmente, o vereador Gustavo Martinelli veio conversar com a mesa aqui a respeito da data festiva. Parabéns ao vereador Gustavo Martinelli e ao vereador Silvio Hermani. Vencida a nossa ordem do dia, nós vamos passar agora à discussão e votação dos requerimentos de alçada do plenário. E nós temos dois requerimentos, os requerimentos de número 599 e o de número 600. Estão em discussão os requerimentos ao plenário. Com a palavra, a nobre vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, nós temos dois requerimentos aqui, um do Durval Orlato e um outro meu, especificamente o de número 600. Quero um esclarecimento que acho que acho que interessa a todos. Nós verificamos na edição do dia 13 de abril, no jornal local, um conflito bastante explícito de competência entre os órgãos de preservação do patrimônio histórico na cidade. Nós vimos uma manifestação do IFAM, que é um instituto de natureza federal, que também preserva patrimônio histórico em todo o território nacional. Vimos uma manifestação do CONDEFAT e do COMPAC, que é um órgão municipal. E nós gostaríamos de saber do senhor chefe do Executivo de quem é a responsabilidade pela política de patrimônio cultural em Jundiaí. Nós temos uma lei municipal, é a Lei 443, de 2006, que estabelece o município como um ente independente. Então, nós não teríamos o porquê, a partir de uma decisão local, estar submetendo a outros órgãos, ou mesmo que submetesse a outros órgãos, deveria haver uma integração, e não um conflito aí de interesses, como vimos. E uma dúvida, senhores. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, da nova vereadora Marilena Negro. Eu queria concluir aqui, eu queria a atenção um pouquinho dos vereadores, que eu estou tentando convencê-los da importância desse requerimento e não estou vendo a atenção aqui dos mesmos. Eu gostaria de saber, senhores vereadores, se os senhores forem até a empresa que está edificando, né, lá na fábrica Japi, vocês verão que nos prospectos, folders de propaganda, não há qualquer apresentação da área a ser preservada. Embora aqui relutem com competência tanto do âmbito municipal, do COMPAC, que parece ter emitido opinião, do IFAM e do CONDEFAT, o que resta para a gente saber é o que de verdade vai sobrar em pé da fábrica do Japi, para que reste ali sinais para o público de que foi um momento histórico importante aqui da vida da cidade. Então, eu gostaria muito que os senhores pudessem
aprovar esse requerimento, porque eu acho que tem esse interesse a todos. Nós aqui autorizamos uma lei, aprovamos uma lei municipal que fala da preservação, né, do patrimônio histórico e cultural da cidade, e, de repente, não tem sentido nenhum, porque a cada hora um órgão poderá se manifestar. E não foi diferente no Complexo FEPASA. Então, acho que a gente tem que ter essas informações a partir aqui do plenário da Câmara. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, o novo vereador Durval Lopes Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento de informações do Executivo sobre a água do poço artesiano existente na Avenida Alexander Fleming, no Jardim Pacaembu. Alguns moradores me procuraram, a gente já tentou saber o paradeiro da análise desse poço, que moradores ali mais antigos do Jardim Pacaembu utilizavam para beber desde a formação do Jardim Pacaembu, portanto, já um poço antigo e que servia aquela comunidade. Ele foi fechado pelo DAE, alegando que a água era imprópria, até aí uma medida correta, se feita a devida análise, visto que não era, mas ocorre que reclamações de que o caminhão do DAE enche os caminhões ali constantemente e não se sabe para onde leva a água, se é para venda ou se é para abastecimento, não se sabe do que. Então, esse requerimento tem este objetivo, de saber da DAE quais as finalidades de abastecimento dos seus caminhões naquele poço, para onde estão levando a água e se de fato a água é imprópria, porque ficou por muito tempo servindo a comunidade do Jardim Pacaembu. Então, eu acho que a gente precisa reconsiderar, e eu faço esse apelo, para que a gente converse num acordo aqui com os vereadores, de que um ou outro requerimento deva ser aprovado no sentido de esclarecimento da população, quando não tiver nenhum cunho político mais direto envolvido. Que não é esse o caso. Esse é o caso de dar um retorno para os moradores do Jardim Pacaembu. Só quero aproveitar esse 1 minuto que me resta para dizer que na Câmara Federal os requerimentos sequer são votados. Eles são encaminhados a um dos secretários que, por norma da própria Câmara Federal, ele despacha como se votado fosse por toda a Câmara, tem a mesma força de requerimento, de informações, e de todos, situação e oposição, os requerimentos são despachados. E aí, cada órgão do governo federal tem que administrar essa situação. Aquelas que oposição, sem dúvida alguma, fazem, elas têm um cunho mais de, às vezes, pegar no pé do Executivo, mas lá isso é tratado com naturalidade. É nesse sentido que eu faço um apelo de que esta casa entenda que é possível um diálogo, um entendimento, para que alguns requerimentos passem. Não é possível, uma legislatura inteira, a gente não ter um requerimento de informação aprovado, que é caracterizado como uma das formas de fiscalização dos vereadores. Isso é muito ruim para a imagem do Executivo. Esse apelo que eu faço, e neste momento o presente requerimento de minha autoria é para esclarecimento dos moradores, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Durval Orlato. Com a palavra, o líder do governo nesta casa, vereador José Galvão Braga Campos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até, esse momento, senhor presidente, é um momento político realmente, né? Mas certas demandas, certos pedidos há de se levar em conta, vereador Durval. E eu faria um acordo com Vossa Excelência aqui, se Vossa Excelência assim quiser, e os vereadores também, Vossa Excelência retirar o requerimento
transforma isso em ofício e nós traremos essa informação, porque é uma informação importante realmente, é uma informação que todos os vereadores aqui recebem pedido a esse respeito, né? Então, seria assim, por se tratar do momento realmente que a gente entenda que é um momento político, Vossa Excelência, num acordo entre a bancada da situação e Vossa Excelência retira o requerimento e transforma em ofício. Essa é a proposta, vereador, acho que é um avanço. Vereador Tico, no caso, como Vossa Excelência Vereador falou... Durval, não existe a parte nos requerimentos. Eu pediria ao vereador Tico que encerrasse e depois eu lhe concedo uma questão de ordem. Tá, ok, então fica a proposta aqui ao vereador Durval. Eu também tenho algumas dúvidas sobre esse poço artesiano, até para saber qual é a frequência de retirada de água desse poço artesiano. Nós sabemos que o caminhão do DAI retira a água, já vimos outros caminhões lá retirando, então também é interessante que a gente saiba tanto a análise dessa água e também para onde vai essa água. Tá, ok? Então fica essa proposta aí, vereador, e Vossa Excelência tem todo prerrogativa, tá ok, vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, são essas palavras. Muito bem, vereador Tico. Antes de considerar a questão de ordem do vereador Durval Orlato, eu tinha já uma solicitação da vereadora Ana Tonelli. Então, questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, na última sexta-feira, em conversa com o senhor Wilson Engholm, que é o presidente da DAI, eu também tenho sempre contato com os moradores daquela rua e tenho uma grande preocupação já há muitos anos, desde a época em que o poço artesiano era desativado e depois ele voltou a funcionar. Esses dias ficou parada a tirada da água de lá por um problema que houve na bomba de sucção. Já foi reparada e já está em estudo um aproveitamento daquela água na rede. Eu acho que aí resolve o problema em definitivo de todos aqueles moradores da rua, porque nós sabemos que o local é baixo e quando a água não é retirada, as casas começam a ter problemas, inclusive na própria parede fica vertendo água. Nós já estivemos lá algumas vezes e verificamos isso, senhor presidente. Então, eu tenho a impressão que logo, logo vai ser resolvido de vez o problema daquele poço artesiano. Mas eu acho, senhor presidente, que tem razão o vereador Tico quando faz essa sugestão ao vereador Durval e que transforme isso em ofício e que realmente essa resposta deverá ser feita oficialmente para o vereador. Obrigado, presidente. Questão de ordem do novo vereador Durval Orlato. Senhor presidente, embora eu entenda que sejam instrumentos diferentes, né, o requerimento e o ofício, entendo que o requerimento poderia dar uma publicidade maior à casa, porque ele retorna à casa como uma formalização do pedido feita por ela. Eu, nesse momento, para ter maiores detalhes sobre a questão, eu aceito o acordo proposto pelo vereador Tico, peço a Vossa Excelência a retirada do requerimento ao plenário 599, que minha assessoria irá transformá-lo em ofício e nós protocolaremos na Prefeitura ou na DAI diretamente. Muito obrigado. Muito bem, vereador Durval. Então, atendendo ao pedido verbal do novo vereador Durval Orlato, eu defiro o pedido de retirada do requerimento de número 599. Portanto, ficamos apenas com o requerimento de número 600. Questão de ordem. Questão de ordem da nova vereadora Marilena Perdiz Negro. É uma pena que esse acordo não se estenda aos requerimentos como um todo, é uma questão pontual. Quem sabe possamos avançar no futuro para que tenhamos um número aí, como o vereador Durval disse na tribuna, que seja um número factível aí de discussões para que possamos ter uma relação mais equilibrada. Porque eu gostaria que o senhor soubesse, senhor presidente, que mesmo com ofícios remetidos ao Executivo, eu tenho tido a surpresa de respostas, e que eu não sou parte legítima para obter resposta oficial em mãos. Eu não posso ter cópia das informações obtidas. Então, não basta ter um cargo eletivo, não basta ser cidadão, não basta pedir. Então, eu acho que a gente tem que regular melhor isso e
é esse requerimento de hoje. Farei também ofício a um órgão do Executivo, que é o Conselho do Patrimônio. Vou tentar obter respostas de lá, porque através desses órgãos a gente tem até conseguido alguma coisa. Mas da Prefeitura, eles já nos classificam como não legítimos para obter informações. Essa é a resposta oficial que tem em todos os nossos pedidos, quando não acatados aqui pela Casa. Questão de ordem, presidente. Muito bem, vereadora Marilena. Questão de ordem do vereador José Galvão Braga Campos. É só para responder a fala da vereadora. Realmente, acho que é um avanço, né, presidente? E, dessa forma, podemos analisar outros pedidos, né? O que cabe a essa casa. Agora, a resposta que possa vir do Executivo ou de um outro órgão qualquer, né? É um outro órgão oficial, aí não cabe a essa casa. Eu estou dizendo o que cabe a nós, vereadores. Eu acho que é um avanço e podemos até caminhar nesse sentido. Tá ok? Obrigado, senhor. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Tico. Questão de ordem do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, logo após o vereador Marcelo Gastal. Obrigado, senhor presidente. Presidente, acerca do acordo aí, do requerimento de ofício, também vejo com bons olhos. A única dúvida minha é o seguinte: o vereador Durval disse que ele vai ver com a assessoria se protocola na Prefeitura ou direto na DAE. Eu penso que, enquanto é um acordo aqui, deve ser entregue esse ofício protocolado na Secretaria de Assuntos Parlamentares, uma vez que ele cuida, né? Fora isso, senhor presidente, uma outra observação. Eu dispensei a grande fala minha, aliás, dispensei a minha pequena fala no grande expediente. Uma pequena fala no grande expediente. Gostou, né, doutor? E eu ia hoje comentar acerca daquele ponto de ônibus que na sessão passada eu falei. E nada se fez nada até hoje. E eu vindo para cá hoje, tinha a imprensa, a televisão, não sei qual emissora, mas não era 3, 4 pessoas. Eram dezenas de pessoas da Vila Rio Branco ali manifestando a sua indignação, porque, embora o secretário, aliás, o diretor Mauro disse para mim do projeto que já vai ser feito ali na entrada da Rua Marco Leite, na saída da Vila Rio Branco para Itatiba, não foi feito nada ainda, senhor presidente. E o povo continua sofrendo. Então, fica aqui registrada a indignação do povo da Vila Rio Branco e dos usuários e também dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Vereador Valdo, Questão de ordem. o senhor acaba de fazer uma grande fala numa questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de considerar a questão de ordem do vereador Durval, vereador Marcelo Gastaldo. Ainda em questão desse acordo que foi feito com a oposição, realmente eu acho que o ofício deve ser encaminhado através da Secretaria de Assuntos Parlamentares e até fazer um comentário, senhor presidente, que a própria oposição hoje fez elogios ao atendimento feito pela Secretaria de Assuntos Parlamentares, que ainda eu fiz até uma brincadeira. Eu acho que vamos para a oposição para ser tão bem recebidos assim. Então, eu acho que quem ganha com isso é a sociedade jundiaense. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo. Questão de ordem do novo vereador Durval Orlato. Senhor presidente, o vereador Val se antecedeu e até falou uma das questões que eu iria levantar. Na verdade, aquele ponto de ônibus já foi objeto na sessão passada do grande expediente. A vereadora Ana Tonelli até me aparteou, porque o ponto de ônibus ficava na Avenida Itatiba, bem do lado do barranco, que acabou desbarrancando, mas o problema não era de natureza de engenharia ali, era o problema do tráfego. As pessoas queriam que o ponto de ônibus fosse para dentro do bairro e não ficasse na avenida, que por si só também prejudicava a chegada na cidade. Então, como não se deu solução ainda para aquilo definitiva e já desbarrancou a tempo, as pessoas estavam com uma certa revolta para que fosse dada uma solução. Mas não, pelo que soube, pelo que acompanhei, as pessoas estavam mesmo querendo fazer pressão no Scaringella para que ele definisse para dentro do bairro onde seria essa parada. Uma vez que ele não definia, eles chamaram a TV, e a TV, as TVs devem ter ido até lá,
para registrar que aquele ponto é muito danoso ali na Avenida Itatiba, na pista propriamente dita, e eles queriam isso mais próximo da Agroplantas, ali por dentro. Já teve até abaixo-assinado com relação a isso, mas foi reclamação que deve ter vindo do vereador Val, Ana Tonelli, Doc e tantos outros que têm ali uma relação com aquela região. Mais para esse esclarecimento, senhor vereador. Muito bem, vereador Durval. Eu só discordo um pouquinho do senhor quando diz que não é um problema de engenharia. É um problema de engenharia de tráfego, de trânsito também. Então, é de engenharia, sim, né? E acho que todos, com certeza, outros vereadores também foram procurados. Eu já fiz gestão também. Inclusive, estava com o vereador Val por perto, né? Não com o vereador Val, mas quando ele estava fazendo gestão junto ao diretor Mauro, né? Lá no 8º andar, etc. Bom, muito bem. Vamos continuar, então, a discussão do requerimento de número 600. Em votação, o requerimento de alçados do plenário. Com 2 vereadores votando sim, 11 vereadores votando não, 2 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está rejeitado o requerimento de número 600 ao plenário. Bem, vencida a nossa ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Então, nós temos 12 vereadores inscritos. Questão de ordem do vereador Zé Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Zé Dias. Dias. Eu realmente vou tirar do grande expediente minha fala, até pela gentileza e bondade de Vossa Excelência com esta casa. Então, portanto, é a democracia aqui dentro da Casa de Leis. Muito obrigado, vereador Zé Dias, que acaba de dispensar a palavra. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Eu solicito a Vossa Excelência que, também em virtude da sessão extraordinária, retire meu nome do grande expediente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do novo vereador José Galvão Braga Campos. Eu também peço a retirada do meu nome do grande expediente, mas antes, hoje eu iria fazer uso da palavra, só para dizer que estivemos no último sábado representando essa Câmara na inauguração da creche, mais uma creche no Jardim Tamoio, a terceira creche naquela região. Aí você tem a ideia da demanda que é por creche naquela região. Mas uma creche que ficou muito bonita, um modelo realmente de creche. Você vê o contentamento, não só dos pais que colocam os seus filhos nas creches públicas, né, do nosso município, mas também de todos os moradores que lá estiveram. E então estivemos inaugurando a nova creche do Jardim Tamoio. Dizer também, senhor presidente, que a rua de ligação da Vila Nambi para o Jardim Tamoio já está pronta, é um pedido antigo e que o prefeito Miguel Haddad, dessa forma, entrega para a população também. E o contentamento, senhor presidente, que os prédios, né, das 600 moradias para a reurbanização, né, do núcleo do Hospital Psiquiátrico, também da Baixada Paranaense, tem um deles até coberto já, né? Então, a gente já está muito contente com isso e esperamos que até o primeiro semestre do ano que vem, essa grande obra, no meu modo de entender, uma das maiores obras sociais do prefeito Miguel Haddad nessa gestão,
e é uma conquista de todos nós. Tá bom, presidente? Muito obrigado. Muito bem, vereador Tico. Questão de ordem do novo vereador Marcelo Gastaldo. Só para fazer a retirada do meu nome do grande expediente, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Deferido o pedido de Vossa Excelência para a retirada e dispensa do grande expediente. Vereadora Marilena Negro. Solicito que retire o meu nome do grande expediente, senhor presidente. Muito bem, vereadora Marilena Perdiz Negro. Também deferido o pedido de dispensa. Portanto, não temos mais nenhum orador inscrito. Agradecemos a compreensão de todos, tendo em vista que teremos uma sessão extraordinária. Essa casa, né, em nome da presidência e da mesa, agradece a compreensão dos nobres pares. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, 16 vereadores, e sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Já fazendo a convocação para dentro de 10 minutos para darmos início à sessão extraordinária. Estão suspensos os trabalhos, encerrados os trabalhos da 101ª sessão ordinária. Gostei, Sandrinho.